toda, amém? Abra aí em Lucas 8. Hoje a gente vai continuidade à série que todo gigante possui. E a gente vai conversar sobre esse texto. Mateus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vocês fiquem à vontade. Tem café ali, tem biscoito ali depois, se vocês quiserem comer, fica à vontade, tem em casa. Lucas 8 diz assim, é um texto um pouco longo, talvez vocês já tenham ouvido sobre ele, já usaram esse texto de algumas formas equivocadas para falar sobre a fé, sobre a semente que multiplica 100 vezes, eu não quero dizer sobre isso, e a gente vai aprender um pouco sobre o que Jesus estava querendo dizer nesse texto. Quem já estudou sobre as falas de Jesus comigo, sabe que toda fala de Jesus ela é bem mais profunda do que aparenta ser. E ela é proposital, ou seja, quem está ouvindo Jesus começa ouvindo sabendo que ele está falando para que ninguém entenda naquela época. E isso é proposital para aquilo que Jesus queria fazer. E até os últimos dias ele torna mais clara a mensagem dele. Mas isso a gente vai ouvir agora. Diz assim, Lucas 8, do primeiro versículo. Está dando para ouvir de boa? Bem? Diz assim, depois disso, Yeshua viajou da cidade em cidade e de vila em vila, proclamando as boas novas do reino de Deus. Com ele estavam os 12 e também algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Miriam, chamada Magdalena, de quem havia saído os 7 demônios, Iocana, mulher do ministro das finanças de Herodes, Cusa, Xoxana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens, reunindo-se uma grande multidão e vindo gente de várias cidades a Yeshua. Ele contou essas parábolas, dizendo: um fazendeiro saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros a comeram. Parte caiu sobre as pedras e quando brotou, as plantas secaram por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com elas e a sufocaram. Outra ainda caiu em um solo rico, cresceu e deu 100 vezes mais do que a quantidade semeada. Depois de dizer isso, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os talmidim lhe perguntaram o que a parábola poderia significar. E ele disse: a vocês foi dado conhecer os segredos do reino de Deus, mas os outros são ensinados por parábolas, para que olhem, mas não vejam, e ouçam, mas não entendam. A parábola significa isto: a semente e a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o adversário e tira a mensagem do seu coração para impedi-los de serem salvos por não crerem nela. As que caíram sobre as pedras são os que ouvem a palavra, aceitam com alegria, mas não têm raiz. Elas crescem durante algum tempo, mas quando vem o tempo da provação, apostatam. Quanto às que caíram entre os espinhos, são os que ouvem, mas ao seguir seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e pelos prazeres da vida. Por isso, seu fruto nunca amadurece. Mas as que caíram no solo rico são os que, quando ouvem a mensagem, a retêm e dão fruto, com um coração bom, generoso e com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde em um jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Não, coloca no lugar apropriado para que quem entrar possa ver a luz. Essa é uma parábola bem conhecida. Talvez a gente já tenha ouvido falar dela de diversas formas. Mas para os judeus que estão ali na época, essa parábola aqui, quando Jesus ele fala de semente, para ele é algo muito importante. Por quê? Os profetas antigos sempre falaram de semente
apontando para Jerusalém, que ela seria novamente plantada e iria nascer, crescer como uma árvore grande, seria de novo uma nação potente. Então, quando Jesus ele está falando para esse povo a respeito de semente, quem está ouvindo, que é judeu, fala assim: esse cara, ele está falando sobre a nação de Israel. E aí, ouvindo isso daqui, a gente talvez pense assim: cara, por que é essa semente? Por que é do solo rico, do solo infértil? Abra aí, por favor, em Ezequiel 17. Ezequiel fica depois de Lamentações, depois de Jeremias. Versículo 22. Depois você lê todo o capítulo, que é muito interessante. Diz assim, Ezequiel 17, 22. Assim diz o Senhor soberano: pegarei o ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes, aves de toda espécie farão ninhos ali, e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos, e todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa, faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Depois também tem o texto de Isaías 6. Quando Ezequiel está falando a respeito dessa profecia aqui, Ezequiel está falando sobre o rei de Israel. O rei de Israel, ele tentando se livrar da opressão do povo da Babilônia, ele pega e faz algum negócio com o rei egípcio, para que o rei egípcio salvasse Israel daquela situação. Só que Deus ele está falando para aquele rei, para aquele povo: isso que está acontecendo agora é uma plantação que está tentando ser colocada, mas ela não vai crescer. O que eu vou fazer? Por causa dessa ação dele, eu vou destruir Israel de vez. Ninguém consegue ser gigante, por isso que o povo de Israel entendia isso daqui. A gente só consegue crescer, dar fruto, se a gente for plantado pelo Deus que nos sustenta. Diversas pessoas tentaram plantar, solidificar Israel, mas isso não seria possível enquanto Deus não pegasse e colocasse Israel na devida posição dela. Enquanto a gente não for plantado no lugar que Deus quer para a gente, enquanto a gente não viver aquilo que Deus ele projetou para a gente pode ter estratégia, a gente pode fechar com diversas pessoas, a gente pode ter parceiros, mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Ezequiel 17. Deus vai falar: você está fazendo negócio, você está fazendo aliança, mas nenhuma dessas alianças vai florescer. Quando Jesus ele está falando para o povo judeu a respeito de plantar uma semente, Jesus ele está falando para eles: vocês se preocupam em ser libertos de Roma. Quando Pedro e os outros apóstolos escreviam essas cartas, eles escreviam falando a respeito da grande Babilônia, mas isso não estava significando para o Antigo Testamento. Isso apontava para Roma, que estava oprimindo o povo de Israel naquela situação. Então, quando eles lembravam de Babilônia, quando eles lembravam daquele cativeiro, eles traziam a memória dele: o grande Deus de Israel vai tirar a gente dessa opressão que Roma está colocando sobre nós. Quando eles ouvem Jesus falando a respeito das sementes, eles lembram automaticamente da mesma forma como Deus fez no Antigo Testamento, livrando a gente dos egípcios, tirando a gente daquela opressão. Da mesma forma como Deus fez no Antigo Testamento, tirando a gente da Babilônia, Deus ele vai fazer agora nesse tempo. Quando a gente ouvir Deus falando conosco, a gente precisa lembrar de todas as coisas que Ele fez no Antigo Testamento, de todas as coisas que Ele fez no passado conosco. Quando o amor dele nos alcança, cara, é impossível você não lembrar dos livramentos que Ele te deu no momento. Quando você é aplacado pelo amor dele, quando você tem contato com Ele, é impossível você não lembrar do abraço que Ele te deu. Se a gente olhar para tudo aquilo que Ele fez no passado, a gente vai entender que Deus ele tem sempre o melhor para a gente. Só que esse melhor ele não vai acontecer pela nossa capacidade. A gente pode ter a melhor estratégia possível. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo, pode ter os melhores amigos, as pessoas mais influentes. Se Deus ele não te conduzir, nada disso vai te ajudar. Você pode estudar na melhor universidade, você pode gastar todo o recurso que você tem. Se Deus ele não abrir a porta para você, você não vai crescer.
Se você não se posicionar para buscar aquilo que Ele tem para você, você vai ser, em alguma fase da tua vida, como a semente que caiu no meio do caminho, foi pisada e os passarinhos vieram e comeram. Existe alguém lançando semente em um campo vasto, e algumas sementes ela caem num caminho onde ela vai ser pisada. Quando Jesus ele está apontando isso daqui para os judeus, ele está falando: você pode ter a melhor intenção do mundo, você pode ter as melhores sementes do mundo, só que ainda assim, se uma semente cair no lugar errado, ela vai ser pisada. Você pode ter sido lançado por Jesus, só que se você estiver no lugar errado, você não vai crescer. Jesus ele nos alcançou, glória a Deus por isso. Jesus ele te ama, claro que ele te ama. Deus ele projetou o melhor para você, claro que ele fez isso. Só que nada adianta tudo isso se você não entender qual é o lugar onde você deve ficar. E ninguém vai te forçar a entrar no solo fértil. Ninguém vai te forçar a se alinhar com aquilo que Deus ele quer para você. Nós somos maduros o suficiente, você é inteligente o suficiente para entender o que Deus ele quer para você e como você tem que se posicionar nesse tempo. Se a gente não buscar a Deus com todo o nosso coração, não vai adiantar. Porque vai vir as situações da vida, vai vir as questões materiais, os problemas emocionais, a nossa ambição, os nossos desejos. E como foi dito aqui, tudo aquilo que era para florescer vai ser sufocado por algo que existe dentro de nós. Então não adianta a palavra de Deus ser uma palavra que alcança o seu coração, você saber o que Ele tem para você, mas o teu coração está cheio de coisas que se distanciam dele. Não adianta Deus ele ter o melhor para a gente e o nosso eu não desejar isso que Ele tem para a gente. Você vai ter sonhos tão grandes que vai sufocar os sonhos que Deus colocou para você. Então, se a gente quer florescer com Deus e se tornar um gigante na mão dele, a gente precisa abrir mão do que nós temos. E quão difícil isso é. O evangelho que a gente comunica não é o evangelho onde Deus ele vai te dar algo. Porque tudo que você precisa, Deus ele já te deu. Eu acredito que Deus ele é dono do ouro da prata, porque é isso que a Bíblia diz. Mas pensa comigo, sendo Deus dono do ouro da prata, por que Ele te daria dinheiro se você não tem o coração totalmente entregue para Ele? O que vai ser gerado através desse recurso que Ele te deu? Imagina comigo, por que Deus ele vai te dar alguém que está totalmente perdido lá fora, sem nenhuma direção, se o seu coração não é entregue para Jesus? Se você não o busca com tudo que você tem, se você não tem uma ligação com Ele para ter uma estratégia para transformar alguém que está lá fora, sem o desejo que essa pessoa se torne um cristão, somente manifestar o Evangelho para ele. Deus ele vai fazer com que você cresça, com que você se torne gigante. Ele vai abrir os seus olhos para tudo aquilo que Ele já tem te entregue a partir do momento que você se entregar por completo para Ele. Porque se uma semente cair no seu coração e o seu coração estiver cheio de coisas distantes de Jesus, você vai sufocar tudo aquilo que Ele te deu. Ou seja, todas as bênçãos que Deus te entregar vai ser aplacado por algo que tem no teu coração. E existem diversas pessoas que se perderam quando Deus começou a dar. Então Deus ele não vai te entregar a riqueza que Ele tem se você não tiver entregue para Ele. E um solo fértil, ele ama a presença de Jesus. Um solo fértil, ele ama estar com Cristo em todos os tempos. Estar aqui é ótimo. E eu vou falar isso eternamente. Mas uma vida com Deus é o que nos sustenta, nos permite estar aqui. É quando chegar amanhã e a gente vai ter um desejo por orar para falar com Deus. É quando a gente vai falar: Deus, eu não quero que aquilo que você entregou no meu coração se perca ou fique sufocado quando as aflições da vida chegar. Quando a semente é dita, outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e a sufocaram. Cara, Deus ele não vai te dar algumas coisas se você estiver perdido com os seus desejos. Como é que eu mudo isso, pastor? Começa a buscar em Jesus uma forma para falar: Deus, eu sei aquilo que você tem para mim.
E eu não quero estar na tua presença sem te conhecer como você é. Eu não quero vir para a igreja só por vir para a igreja. Eu quero ver a pessoa que você é. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho ele aponta para Jesus Cristo, que é uma pessoa. O Evangelho, Jesus sempre apontou para aqueles que buscavam Ele: eu tenho um desejo de ter relacionamento com vocês. Quando os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Jesus, nos ensine a orar, a primeira frase de Jesus é: Pai Nosso. Jesus está falando: eu sou um Deus, eu sou aquele que criou vocês, eu sou aquele que sustenta vocês, eu sou aquele que vai redimir vocês. Mas quando você falar com o nosso Pai, fale Pai Nosso. Não fale Deus inabalável, Deus que está no terceiro céu, ó grande Yeshua. Não fala Pai, porque assim que Ele deseja ser tratado por você. Jesus ele olha para a gente e continua falando: eu tenho buscado em vocês relacionamento, eu tenho buscado em vocês contato, eu tenho buscado em vocês intimidade. Há muito tempo eu quero fazer com que vocês conheçam o que eu quero para vocês, mas vocês ainda têm olhado para mim pela ótica da religião. A ótica da religião não salvou ninguém. A ótica da religião não tornou ninguém gigante. A ótica da religião nunca aproximou outra pessoa que estava perdido lá fora. A ótica da religião nos afasta daquilo que Deus quer para a gente. O que Jesus fala para mim e para você nessa noite: seja um solo fértil o suficiente para aquilo que eu plantar em você floresça ao ponto de levantar outros, dar espaço para outros, para que sustente outros. A palavra de Jesus para a gente é essa. O que eu quero colocar em vocês é gigante, mas se vocês continuarem longe de mim, vocês vão criar estruturas que vão perecer amanhã. Eu quero tornar vocês tão grandes como aquilo que Ezequiel falou. Eu vou pegar e tornar uma árvore gigante ao ponto que ela vai sustentar outros. Eu vou tornar vocês tão grandes a ponto que vocês vão dar abrigos, vocês vão dar sementes, a ponto de multiplicar aquilo ali que eu plantei em 100 vezes mais. Qual é a base para alguém que é gigante em Cristo? Dar fruto. E ensinaram para a gente que dar fruto é estar na igreja. Dar fruto é ser um ministro. Dar fruto é estar com o microfone na mão. Dar fruto é estar exercendo alguma função. Cara, isso não é dar fruto. Porque tem muita gente com o microfone na mão, com algum ministério bem distante. Quando Jesus ele fala para o povo judeu a respeito de uma semente que caiu no solo fértil e gerou uma proporção 100 vezes maior do que aquilo que foi plantado, Jesus ele está falando: aquilo que eu coloquei em vocês tem a capacidade de ser mais do que perfeito. Para os judeus a perfeição era o número 10. Quando Jesus ele está falando: aquilo que eu plantei gerou 100 vezes mais, Jesus ele está falando: superou as expectativas que você tinha. Porque aquilo que eu coloquei dentro do coração de vocês vai dar espaço para quem está distante. Foi o que Ezequiel falou. Para aqueles que estavam longe, para os ímpios, para aqueles que estavam perdidos. Aquilo que Deus colocou no teu coração tem que ser tão grande para que, se alguém chegar com alguma necessidade lá fora, você seja um caminho para essa pessoa ser transformada. Para que, ao ponto de que o seu desejo seja estar aqui, mas não só para receber alguma coisa, mas para ser fortalecido, para mudar a geração que está lá fora. A diaconisa Michelle ela falou a respeito da página lá, Construindo por Todos. Lá você encontra a respeito dos projetos. E cara, nada do que a gente faz aqui vai ter sentido se passar 2, 3 anos, 5 anos e nenhum daqueles projetos lá andar. Como vai ser frustrante para a gente. Porque o nosso encontro não é somente para o culto. O nosso culto tem que nos mover lá fora. O nosso culto tem que gerar em nós um desejo de ser irrepreensível, como está em Timóteo e Tito. O nosso culto tem que gerar em nós uma reformulação do nosso caráter, ao ponto de que eu me torne tão grande, ao ponto de sustentar outras pessoas. Ao ponto de que, se chegar alguém perdido lá fora, não importa o vício que a pessoa tem, não importa o quanto distante aquela pessoa esteja, nós possamos abraçar ela da mesma forma como a gente abraçaria uma pessoa rica. Mas se você não consegue sentar com alguém que talvez esteja mal vestido, sujo, e comer com aquela pessoa da mesma forma, isso não é o Evangelho. Se você não se alegra em estar entre as pessoas que você ama, e
sentar na mesa com alguém que está necessitado e falar: como é que eu posso te ajudar? Da mesma forma como você faria com alguém que você se encontrou perdido, não tem sentido. O Evangelho é olhar para alguém que está sofrendo e amar aquela pessoa. Só que se a gente não gerar frutos em outras áreas, esse Evangelho não tem sentido. Você não se tornou gigante. Se a gente olhar para os nossos relacionamentos de amizade, afetivos, olhar para a nossa vida, para o nosso caráter, para aquilo que a gente está fazendo, e isso não gerar em nós ações que dignifiquem a Cristo, isso não é o Evangelho. Então o meu relacionamento, o meu casamento, ele não tem opção fraterna. Porque tudo aquilo que eu fizer, no que depender de mim, vai ser para louvar o nome do Senhor. Então não existe margem para qualquer outra situação, não importa qual seja a situação. Todos os recursos que eu tenho, ele está entregue para Jesus. Então toda a minha capacidade intelectual, todo o meu dinheiro, ele está entregue para abençoar alguém. Então se alguém com fome aparecer para mim e não for rotineiro, porque a gente já entende que a assistência livre é muito ruim, essa pessoa não pode sair da minha presença da mesma forma como ela entrou. Se você encontrar alguém necessitado e essa pessoa te pedir um prato de comida e você não conseguir suprir essa necessidade dela, tendo recurso para fazer isso, o Evangelho não te alcança. Se essa pessoa entrar na sua frente e ela falar: eu preciso de um casaco, você tem dois, e você não conseguir repartir o teu casaco, ainda que esse casaco seja o melhor que você tem, o mais caro que você tem, o Evangelho não encontrou você. Porque o Evangelho é: se o teu irmão pedir uma túnica, dê duas. Se ele pedir para que você caminhe com ele uma vida, caminhe duas. O Evangelho não se trata do que você recebe de Deus, mas do que você está disposto a entregar pelo que você recebeu dele. É impossível a gente ser gigante com Deus se nós não nos tornarmos uma terra frutífera. E a gente não pode ser uma geração que não gera frutos. Por isso que a gente às vezes pergunta: Deus, por que o meu sonho não vai para frente? Por que a minha situação não muda? Por que a minha família não muda? Porque Deus está te entregando várias coisas que você não consegue multiplicar. Porque Deus ele te dá inteligência, ele te dá capacidade, mas você entra culto, sai culto e você não muda. Você está anos na presença dele e a tua postura no Evangelho, caminhando com Cristo, é mesmo. Você sabe que você tem um chamado com ele, que você tem um propósito com ele dentro de você, mas ainda assim você se esconde nas circunstâncias dessa vida. Entenda. A semente que nasce junto dos espinhos dessa vida, ela vai ser sufocada. E a semente, ela só permanece gerando vida a partir do momento que ela cresce. Enquanto a gente não aprender a gerar algo dentro de nós, continuaremos sendo uma situação nova. Sendo algo que tinha tudo para crescer, mas está morto. Sendo algo que Deus olhava e falava: caraca, eu lancei uma terra que eu pensava ser gigantesca, mas ela continua sendo pequena. Quando o povo de Israel ouve essa mensagem, eles entendem que Jesus está falando: nós somos a semente que ele está lançando. Existem diversas pessoas lá fora que aguardam com grande expectativa o manifestar dos filhos de Deus. Você é o filho de Deus. Você é a pessoa que Deus ele olha e fala: estou esperando você se posicionar. O povo de Israel estava aguardando com grande expectativa a mudança que iria acontecer. Será que a gente não pensa que tem gente lá fora sofrendo? Ontem, quando você estava aqui, a gente estava lá fora, chegou uma menina que precisava de água. E a gente conversou, trocou uma ideia, ela é uma menina com algumas necessidades nesse tempo. E quando a pergunta foi feita para ela: cara, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Ela só chorou. É alguém que quer mudar, é alguém que sabe que precisa mudar, é alguém que tem uma grande necessidade, mas a dor dela não consegue ser transformada, porque ela ainda não quer.
mas existe algo dentro dela que está gritando: eu queria muito, eu estou sofrendo com a minha situação. Olha para a situação que a gente está, o frio que a gente está de lascar esse frio. Quantas pessoas estão lá fora, perdidas, longe do Senhor, sem força para estar aqui no culto, que em alguns momentos ora falando: Deus, eu queria muito, mas eu não consigo, por diversas situações. Tem um teorema na administração que fala: qualquer batata, se ela tiver uma água, uma panela, ela vai ficar cozida no final. Por isso que nenhum de nós somos melhores do que alguém que está numa situação diferente, porque se a gente tivesse passado por tudo que aquela pessoa passou, provavelmente a gente estaria com ela. Então, o Evangelho, quando ele nos alcança, ele nos mostra que a gente não é diferente de ninguém. É por isso que o texto mais amplo do Evangelho é Romanos, capítulo 5, versículo 8, se não me engano. Ninguém merecia o amor de Cristo. Ninguém merecia ser alcançado por ele. Quer se tornar gigante realmente? Você tem sonhos, você tem projetos, você tem coisas que Deus quer fazer para você. Você tem uma intimidade que talvez você hoje já não tenha mais. Você tem áreas na sua vida que você quer transformar. Você quer viver o Evangelho como Jesus quer para você. Aprenda a gerar frutos. Aprenda a ter uma vida de oração. Aprenda a ter uma vida onde você busca discernimento da palavra do Senhor. Aprenda a conhecer Jesus Cristo como Ele é. Aprenda a colocar teu joelho no chão no tempo que você tem e falar: Deus, eu não posso sair da tua presença da mesma forma como eu entrei. Deus, eu não posso sair da tua presença sem compreender o que o Senhor quer para mim. Deus, eu não posso sair daqui sem que o Senhor fale qual é o projeto que o Senhor quer para mim, como eu posso melhorar, o que eu preciso mudar, como é que eu posso me alinhar, o que eu posso fazer nesse tempo. Cara, a gente já sabe que nós estamos nos últimos dias e é natural que os últimos dias gerem pessoas com o coração frio. Você só não pode ser essa pessoa. Eu só não posso ser essa pessoa que vê todas as coisas erradas que acontecem no meio do Evangelho e permite que o nosso coração se esfrie ao ponto de não orar mais, não ler mais, não buscar mais, não acreditar mais. O manifestar de Deus, ele continua valendo. Os dons continuam valendo. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ainda existe dom de visão, ainda existe dom de revelação, ainda existe o falar em línguas, ainda existe o discernimento espiritual. Nós ainda temos o Deus que cura. E existe a possibilidade de entrar alguém aqui cadeirante com um trauma de anos, mas será que o nosso coração ainda acredita que Jesus continua curando alguém? Será que a tua fé ainda é tão grande ao ponto de olhar para alguém necessitado e falar: eu não tenho nada, mas uma coisa eu tenho, levantei? Ou o Evangelho, como a gente viveu por algum tempo, esfriou você ao ponto de falar: não vou colocar a mão, não, tá doido? Vai que não levanta, vão rir de mim. Todo mundo deve estar pensando assim: vai cair, ninguém vai levantar. A gente viveu o Evangelho muito raso. A gente está vivendo o Evangelho muito raso. O Evangelho que a gente está vivendo é de que Jesus cura, mas eu não acredito que Ele cura. Jesus transforma, mas eu não acredito que Ele transforma. Jesus, Ele vai sustentar a minha casa, mas eu não acredito nisso, porque quando a situação vem, quando o problema vem, a gente esquece. Se entrar alguém endemoniado aqui, a gente vai orar e vai falar assim: Deus, Tu queres que essa pessoa seja liberta? Ninguém vai fazer isso. Se você tem um mínimo de intimidade com Deus, você vai colocar a mão na cabeça dessa pessoa. Se você já tem maturidade, você não vai falar nada, você vai dizer: em nome de Jesus, sai. Só isso. Não vai pedir para falar, não vai expor, mas você só vai falar: sai, em nome de Jesus. É o suficiente. O porquê? Se entrar alguém enfermo aqui, a gente vai começar a orar: Deus, Tu quer curar essa pessoa? Deus, Tu quer transformar a vida dessa pessoa? É hora da gente viver o Evangelho mais profundo. É hora da nossa oração realmente ser mais profunda. É hora daquilo que a gente fala estar alinhado com aquilo que a gente realmente acredita. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite.
por isso durante essa semana. Comece a buscar em Deus, para que o Evangelho que te alcançou alcance outras pessoas também. Para que o Evangelho que te alcançou mude outras pessoas que estão ao seu lado. Para que você busque novamente os dons, intimidade, autoridade dos céus. Para que o Evangelho não seja sobre você, mas sim sobre o que Deus pode fazer através de você. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua mão, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Nós não queremos o Evangelho, Pai, raso, nós queremos nos aprofundar em Ti. Nós queremos estar tão perto de Ti que o Teu amor possa nos mover segundo aquilo que o Senhor projetou. Nós não queremos ser como um solo inútil, infértil, que as Suas palavras chegam em nós e morrem. Que as Suas palavras chegam na gente e nada é gerado nisso. Nós queremos ser aplacados